Eu sou o Dr. José Bento. E eu sou o Fernando Rocha. E hoje nós vamos falar sobre congelamento de óvulos. O assunto é muito bom, muitas dúvidas sobre isso, doutor. Quem que precisa? E até quando esses óvulos podem ser usados? Você vai ver no Tudo Bem. Esse assunto é um assunto importantíssimo, deve estar no radar de todas as mulheres. Depois dos 30 anos de idade, ela deve pensar nisso e conversar com o seu médico. Muito bem, para isso a gente tem uma especialista no assunto, doutora Gabriela Prata, ginecologista. Vamos entender mais sobre essas questões, doutora. Bem-vinda ao nosso Tudo Bem. Muito obrigada pelo convite. Você acha que está aumentando muito o número de mulheres que estão te procurando para fazer congelamento de óvulos? Com certeza, e eu acho que isso vem da conscientização, tem se falado mais, e principalmente porque a vida da mulher moderna mudou, né? Então, antes meio que tinha um script, assim, então a mulher até uma certa idade terminava estudo, daí casava e tinha filhos, seguia essa ordem, né? Hoje a mulher está muito focada no mercado de trabalho, no estudo dela, então tende a postergar a maternidade. E aí eu acho que com isso de postergar a maternidade tem sido mais falado de congelar os óvulos, da importância. Então, com certeza está tendo uma procura maior, sim. É que toda mulher deve saber é o seguinte, que ela nasce com uma quantidade fixa de óvulos, né? Algumas nascem com um pouco mais, outras com um pouco menos, mas ela não fabrica mais óvulos durante a vida dela. Conforme vai passando os meses, ela vai menstruando, ela vai tendo ovulações, ela recruta, para você ter uma ideia, chega a 800 óvulos por ciclo menstrual, que ela recruta. E esses 800 óvulos são perdidos. É lógico, ela nasce com uma quantidade de 400 mil, ela nasce até com mais, com 3 milhões, 4 milhões, mas quando chega na puberdade, ela tem mais ou menos 400 mil e vai então tirando. A mulher é uma perdulária em termos de óvulos, porque ela vai tirando mais de 800 óvulos por mês. Bom, aí quando ela vai chegando aos 35 anos, que ela vai querendo engravidar, ela tem já uma quantidade menor, bem menor de óvulos. E o problema não é só isso, é a qualidade, né, Gabriela? Fala um pouco sobre essa qualidade. Até que idade você acha que a mulher deve congelar os óvulos? Assim, perguntam, essa é uma das principais perguntas do consultório, né? Se tem uma idade ideal, uma idade limite. Falando de idade mesmo não, mas assim, porque tem que analisar o planejamento reprodutivo dela, a expectativa de quantos filhos ela deseja ter, quando que ela deseja começar, então analisar individualmente. Porém, a gente sabe que até os 35 anos a gente tem melhor número e qualidade dos óvulos, depois disso a gente vai perdendo tanto em quantidade como em qualidade. Então, se a paciente conseguir se programar para congelar antes dos 35, melhor. Porém, mesmo que já tenha passado esse período, então já está com 37, 38, ainda vai postergar mais a maternidade, tem esse desejo, é importante fazer o quanto antes. E como que é o processo? Vamos explicar como é o processo? Porque, poxa, isso a maioria das pessoas não conhece nem como que faz. Eu gosto de falar disso porque eu acho que tem muito mito em cima disso, né? Vai falar de congelamento, de reprodução, imagina um processo que vai demorar muitos meses em média, o tratamento todo dura de 12 a 14 dias, né? Desde o começo do tratamento até o final, a coleta de óvulos. E tudo começa com um ultrassom inicial, a gente faz um ultrassom numa data determinada, faz a contagem dos folículos, que é a casa dos óvulos, né? Para ver a quantidade de óvulos que essa mulher entregaria para a gente nesse mês. Vendo que está tudo bem, a gente começa 2 medicações, uma para crescer os óvulos, né? E outra para não permitir que eles sejam ovulados, porque a nossa intenção é justamente captar. E nesses 10 dias de medicação, a gente vai fazendo os ultrassons. Assim, quando a gente vê que está tudo pronto, está tudo certinho, a gente agenda a coleta de óvulos lá no 12º, 14º dia. E qual é a quantidade ideal para se obter, para ela ficar tranquila? Essa é uma pergunta recorrente também, tem bastante. De novo, não tem um número fixo ideal, então depende da idade, depende do desejo, quantos filhos essa mulher deseja ter. Porém, muito se fala de pelo menos 15 óvulos, né? 15 é um bom número que a gente deseja alcançar.
Tem paciente que consegue isso em um tratamento só, tem paciente que às vezes faz mais de um ciclo, mas esse é um bom número para a gente ficar tranquila. E falando de idades, doutores, nós falamos da idade ideal aí para ela fazer esse procedimento e depois, qual é o limite também para ela se planejar? Porque nós estamos falando de uma mulher que é diferente da mulher que existia há 10, 15, 20 anos. Vocês, como ginecologistas, sabem muito bem dessa evolução muito rápida que aconteceu na vida social da mulher, né? Sim. Isso implica diretamente na questão da maternidade. É isso aí. O que você diria? Então, ela chega com 35 anos, ela tem lá 20 óvulos. Ótimo. Falou assim, doutor, eu posso utilizar esses óvulos até que idade? Isso é uma coisa legal de se falar, porque tem esse mito também, e uma coisa legal é que o útero não envelhece, então a gente, não importa o tempo, quanto tempo passar, a gente consegue, através de medicação, através de hormônio, preparar esse útero para conseguir utilizar esses óvulos e fazer essa mulher engravidar um tempo posterior. É claro que aí entra a questão de alguns cuidados obstétricos a mais, né, baseado na idade, mas isso é legal, a gente consegue manipular o útero, programar ele para quando ela quiser engravidar. Então, vamos na idade aí. Temos idade. Um limite. O ideal seria até os 50 anos, né, que a gente fala bastante mais disso. Muito interessante, né? Mas aí é o que você falou, quer dizer, existem mulheres com 60 anos que são mulheres jovens, que são mulheres, no consultório chegam pacientes com 60 anos de idade, é impressionante a vitalidade, a disposição e a saúde dessas mulheres. Quer dizer, é muito bom senso do médico e da clínica o que oferecer para essa mulher uma segurança se ela quiser engravidar depois de 50. Não, interessante. Acho que a informação de ouro é essa. O útero não envelhece. Essa é uma informação preciosa, né? Sim. Com relação a custo, existe também uma estimativa de pesquisas que vão se desenvolvendo cada vez mais, e a gente sabe que quanto mais a pesquisa se desenvolve, mais o custo fica acessível, né, doutor? Exatamente, e está diminuindo. Hoje, cada vez mais, a gente tem um custo menor para esse congelamento de óvulos e um custo menor também para manutenção, porque todos esses óvulos eles ficam guardados em nitrogênio líquido, e o nitrogênio líquido é muito caro. Então, mas está diminuindo. E uma clínica grande que tenha vários óvulos guardados, lógico, a quantidade de nitrogênio líquido cai também. Interessante, muito bom. Bom, a gente tem uma série de mitos e verdades, né? A doutora falou de alguns aqui. A gente vai ter esse quadro agora, mas eu queria antes me despedir da doutora, foi muito bacana a sua participação aqui. Vamos querer falar sobre esse assunto outras vezes, né? Vamos doutor? sim, Gabriela. Isso Muito aí. obrigado. Acho que é Obrigada. importante a gente colocar essa sementinha na cabeça das mulheres, sabe? Pensar na fertilidade. Pode ser que hoje você não queira ter filhos, mas a gente não sabe o que pode acontecer daqui 5 anos. Onde você estava 5 anos atrás? Olha quanta coisa mudou, não é verdade? Então, a gente precisa era seu amigo, pensar. doutor. Já era seu amigo, doutor. Já Você era, pensa acho que- muito mais de 5 anos para trás. Muito mais. Mas então é isso. Muito Obrigado, obrigado. Gabriela. E a gente vai Obrigada. para o quadro esclarecedor, é o nosso mitos e verdades agora, doutor. Vamos lá. Pílula anticoncepcional causa infertilidade? Mito. Gerou-se um mito sobre o fato de a pílula anticoncepcional estar relacionada com a infertilidade pelo fato da pílula anticoncepcional, um método hormonal de larga utilização, estar relacionado com alguns eventos adversos, principalmente eventos sistêmicos, como, por exemplo, enxaqueca, transtornos gastrointestinais, varizes, tromboses, mas o que se sabe é que a pílula não tem nenhuma relação com a alteração na capacidade nem na qualidade dos folículos. Existem estudos, inclusive, que comparam mulheres que fizeram uso de pílulas por longo período com mulheres com a mesma faixa etária, sem outras comorbidades que não utilizaram, e foi percebido que o índice de sucesso em gravidez e o tempo para conseguir engravidar foi praticamente o mesmo, isso girou em torno de 6 meses a 14 meses a partir do início das tentativas. Ou seja, a pílula não tem relação com a infertilidade. É um prazer hoje estar recebendo aqui a Ana Caroline. Ana Caroline já trabalha lá na clínica há quanto tempo, Carol? Uns 10 anos. 10 anos, né? E ela é a nossa
biomédica, ela é a responsável pelo laboratório de fertilidade lá da clínica. Bem-vinda, Carol. Uma alegria ter você aqui conosco. Deve ser muito gratificante entender que você é participante, participante de uma história de vida, literalmente falando, né, doutor? Verdade, história Antes que ela se inicie, na verdade. Antes que ela se inicie. Como é que é isso? Olha, é uma experiência fantástica, na verdade, né? Dentro do laboratório tem vários procedimentos que a gente vem passando ali, mas quando a gente vê o resultado final, que aquela paciente grávida ou aquele bebê em casa, é muito gratificante. É muito legal. Vamos recapitular a história. A gente está falando de congelamento de óvulos. Vem um casal, fez o congelamento, aí chega o momento de ter o bebê. É nessa hora que entra a Carol? Não, fez o congelamento de óvulos. Aí a Carol, então, pega todos esses óvulos e deixa lá guardadinho. Tá bom. Aí, quando o casal vem e fala assim, não, agora nós queremos ter o filho, aí o marido colhe o espermatozoide, aí a Carol entra em campo, pega aquele óvulo que está congelado, faz o embrião e leva no 5º dia, e a gente está preparando o endométrio, que é onde nós vamos implantar esse embrião. Nós estamos preparando esse endométrio, e aí quando chega no dia, em combinação com a Carol, fala assim, hoje é o dia, Carol, tá bom, 9 horas da manhã, tá bom, pá, aí a gente coloca. Que bacana. Tem histórias de muito sucesso, mas também histórias de muita frustração, de casais que não conseguem. O que é a diferença de um sucesso e uma frustração, Carol? Isso vai depender muito de cada paciente, vai depender do histórico dessa paciente, da idade dessa paciente, que é um fator muito crucial aí na reprodução. Então tem pacientes que às vezes no primeiro ciclo ela já conseguiu, tem pacientes que às vezes precisa de 1, 2, 3 ciclos para conseguir essa gestação. Tá? Então a gente tem vários fatores, tanto de infertilidade quanto fatores ambientais, que vai interferir naquele sucesso final da gestação. Não é tão simples, a gente precisa de um bom óvulo, um bom espermatozoide, uma boa formação embrionária, uma paciente que está receptiva, um bom endométrio, para a gente conseguir ter esse sucesso. E às vezes a gente consegue uma gravidez, mas essa paciente não leva essa gravidez até o final, ela acaba perdendo antes. Então tem muitas questões aí que precisam se encaixar para chegar no resultado final. Mas um dos tratamentos que dá muito bons resultados é a doação de óvulos. Doação de óvulos é um tratamento fantástico para as mulheres que não produzem mais óvulos ou não têm óvulos de boa qualidade. O que é possível no Brasil fazer na doação de óvulos? Como que é? Bom, aqui no Brasil nós temos uma resolução a seguir, né? Essa resolução ela foi emitida pelo Conselho Federal de Medicina, onde é muito bem estabelecido o que pode e o que não pode ser feito aqui no Brasil em relação à doação de óvulos. Então, como ponto principal, essa doação ela não pode ter nenhum tipo de fim lucrativo ou comercial. Então, ela é literalmente uma doação. Então, a paciente que ela participa desse programa de doação de óvulos, ela está doando os seus óvulos. Ela precisa aí ter pelo menos atingido a maioridade civil, então ela precisa ter mais do que 18 anos e essa doação é até os 37 anos. Agora, é importante a gente colocar que cada clínica tem o seu protocolo. Tem clínica que estabelece a idade máxima 35, clínica estabelece a idade máxima 34, mas pode ser até 37 anos. E tem essa relação porque a gente sabe que a idade ela é crucial em relação à qualidade oocytária. Então, quanto mais jovem for essa paciente, mais jovem for esse óvulo, melhor é a qualidade dele. Tá? Então essas pacientes, elas vão passar por um processo aí de análise, sorologia, análise genética, para ver se ela está apta e se ela está liberada para doar esses óvulos, tá? Essa doação, ela aqui no Brasil, ela é feita de uma forma sigilosa, é uma forma anônima, então essa doadora, ela não pode saber nada em relação a quem vai receber, a essa receptora, para quem vai esses óvulos e quem está recebendo. Quando se trata de óvulos doados aqui dentro do Brasil, que ela está utilizando o banco da clínica onde ela está fazendo o tratamento, ela pode ter algumas informações dessa paciente, mas informações pontuais, tá? Características fenotípicas, físicas, cor do cabelo, cor da pele, cor dos olhos, a idade dessa doadora. Se ela solicitar isso para o médico responsável pelo procedimento dela, o médico tem autorização de passar isso para ela. Não.
Olha, foto não. Não pode. Quando ela pega o banco de o banco de óvulos da clínica onde ela está fazendo o procedimento, não. Agora, se ela for pegar óvulos de um banco de óvulos internacional, ela consegue ver foto da doadora adulta, da doadora criança, ela tem muito mais informações dessa doadora. Que aí já é um comércio, né, Carol? Porque aí já é o comércio, porque aí ela está comprando esse óvulo. Tá? Então tem essa diferença. Aqui no Brasil não pode ter fim lucrativo, então ela não compra. Então o médico que passa as informações para ela, tanto que é o médico quem vai escolher quem vai ser essa doadora. Doutor Zé Bento, o senhor com tanta experiência nessa área, qual a sua opinião? O senhor acha que o Brasil caminha para que lado? Falando também de barriga de aluguel, falando de tantas questões que a legislação tem particularidades diferentes de outros países mais desenvolvidos. O que o senhor pensa? Eu acho que, sabe, você privar uma mulher, porque não é fácil você conseguir esses óvulos doados, não é fácil, não é tarefa fácil. Agora, se você coloca, como nos Estados Unidos, que você conhece a doadora, que entra num comércio, por que não? Você está ajudando outras pessoas. Qual que é o problema de você, sabe, comprar uma amostra de óvulos para você formar uma família? Você não produz mais óvulos, você quer formar essa família, por que não comprar? E aí você fica sujeita, como aqui no Brasil, a ter óvulos de pacientes parecidos com você tem que confiar na clínica de fertilidade. Então, sinceramente, você vai ter um fluxo muito maior se você tiver, então, essa parte comercial. Mas a gente segue a orientação. Com certeza, no futuro, a gente vai ter um outro programa para falar sobre isso. Esse assunto é muito bom. Muito interessante. E a gente vai discutir outras questões. Sim. Muito obrigado, Carol. Imagina. Até breve, porque em breve a gente vai voltar a falar com você. Mas valeu demais. Obrigada. E agora a gente vai para o nosso quadro que o doutor tanto gosta, doutor Zé Bento. Prosa de consultório. Esse é muito legal, ele está muito bom, hein? Vamos acompanhar. Hoje, no Prosa de Consultório, a paciente sou eu. Eu vim contar para vocês como é que foi a minha experiência com o congelamento de óvulos. Eu comecei com 60 dias me preparando, mudando a minha rotina alimentar. Eu incluí alimentos anti-inflamatórios, antioxidantes, retirei a proteína animal, fiquei com proteína vegetal para ter uma boa qualidade e para eu ir muito bem nesse processo. Foi um processo incrível, foi uma jornada linda. Eu tive muita alteração hormonal, sim, mas foram hormônios de felicidade. Muitas mulheres comentam que elas ficam mal-humoradas, depressivas, e eu tive totalmente os efeitos contrários. Eu fiquei extremamente feliz, emotiva e apaixonada. E tudo isso, sim, contribuiu com as minhas escolhas alimentares. Com uma boa rotina, uma qualidade de sono, a atividade física é fundamental e uma alimentação extremamente com cuidado pensando nisso. Então, para as meninas, para as mulheres que pensam em fazer esse processo também, procurem uma nutricionista, se preparem antes e não somente no momento quando vocês descobrem que vocês já estão grávidas, tá? É muito importante vocês evitarem alimentos inflamatórios porque eles acabam desequilibrando todo o nosso eixo hormonal. Nosso corpo ele acaba entrando em estresse oxidativo, atrapalha o nosso colesterol. Então façam boas escolhas, coloquem alimentos anti-inflamatórios na rotina de vocês, evitem somente nesse período bebida alcoólica, glúten, porque ele acaba nos inflamando, alimentos que fermentam demais, que eles acabam nos distendendo e durante esse processo nós fazemos aplicaçõezinhas de injeções e às vezes essa região do abdômen ela fica mais sensível. Então todas as escolhas que vocês puderem fazer pensando no futuro, nesse investimento que vem do coração, eu indico para vocês. Bom, hoje nós temos uma celebridade, uma médica muito... Todos são especiais, é lógico. Mas a doutora Silvana fez o parto da Cláudia Raia, como vocês já sabem, e foi um sucesso. Hoje o Lucas está com... Luca, 7 meses? 7 meses. Uma gracinha, muito bonitinho. Muito perto. Isso nós vamos falar daqui a pouquinho. Eu quero te perguntar, nosso assunto é infertilidade, dificuldade para engravidar. É impressão minha ou está aumentando essa dificuldade para as mulheres engravidar? Eu acho que não é que está aumentando, mas na verdade as mulheres estão engravidando tentando engravidar mais tarde, né? Consequentemente, vem as dificuldades, né?
Então, a gente tem várias causas, né? As causas ovarianas, tubárias, uterinas, endócrinas, e todas elas aumentam muito com a idade. Né? Que era 50% de dificuldade, passa para 60%, 80%. Porque, na verdade, a vida é também uma grande caderneta de poupança, o que a gente faz com a vida que nos é dada, né? Eu lembro de uma declaração muito bonita da Cláudia Raia dizendo, olha, gente, tudo bem, eu sou mãe aos 56, mas eu não sou parâmetro para uma grande parcela, eu sou uma atleta, uma bailarina com cuidado, com uma dedicação muito grande. A senhora percebeu esse cuidado dela? O doutor Zé Bento também pode falar sobre essa questão. Uma mulher que chega aos 56 anos com esse perfil de cuidado, de autocuidado, tem mais chance, né? Mas não tem a menor dúvida. Quer dizer, ela realmente é uma mulher especial. Ela fazia, de Marte, além da atividade física, 2, 3 vezes por dia, alimentação saudável, sono. Ela fazia câmara hiperbárica. Aquela câmara hiperbárica que você entra, aumenta a quantidade de oxigênio. Tem aqui na clínica? Tem aqui na clínica. Você aumenta a quantidade de oxigênio em todo o seu corpo. Então, você fica 1 hora nessa câmara hiperbárica e ela fazia isso rotineiramente. Coisa que o Djokovic, por exemplo, aquele campeão de tênis, ele faz. Ele tem uma câmara hiperbárica em casa, justamente para aumentar a performance dele e ele não para de ganhar Grand Slam. Agora, isso também facilita a gravidez, porque é uma mulher muito mais saudável. Muito mais saudável, e ela muito deu trabalho disciplinada. durante a gestação? Teve alguma intercorrência clínica? Como que foi? Bom, na verdade, no iniciozinho da gravidez, ela começou a ter uma hipertensão, mas que foi logo controlada e, assim, mais uma vez, muito disciplinada, né? Então tinha um horário para o remédio, ela tomava. Eu achava que eu ia ter dificuldade com ela, né? Mandou, né? É uma gravidez de risco? Sim, só pela idade? Sim, só pela idade, né? Maior idade, maior o risco. Mas então, quanto mais saúde, menor o risco. Quanto mais saúde, é que ela realmente não é parâmetro, né, doutor? Agora, ela é muito disciplinada, quer dizer, muito. o que você falava, ela realmente seguia direitinho. E essa era a grande preocupação, né? Mas seguiu, tomou o remédio direitinho, imediatamente controlou a pressão e aí seguiu muito tranquila a gravidez. Na verdade, ela teve um pouco de ansiedade, mas pela preocupação mesmo, com a idade, né? Então, eu tenho 2 filhos, tenho um parceiro, eu tenho que ficar bem. Então, gerou um pouco de ansiedade nela e muita cobrança nela por causa da idade, das pessoas mesmo. Mas também foi controlada e, na verdade, no dia do parto que teve a intercorrência, que aumentou muito a pressão e a gente teve que resolver. Como foi essa história? Você já me contou uma vez, eu achei muito engraçado. Era um sábado, não era? E aí ela me ligou e disse, eu medi a pressão, porque ela tinha que controlar a pressão pelo menos 3 vezes ao dia. E ela controlava e me mandava, ela controlava e me mandava. Nessa fase final? Não, imagina, estava fazendo academia, tinha que ficar controlando que ela queria ir 2 vezes ao dia na academia. Mas pelo menos uma ela ia. Ela disse, minha pressão agora, um pouco alta. Aí eu disse, deita um pouquinho do lado esquerdo, vamos ver se melhora. E vamos esperar meia horinha. Tá sentindo alguma coisa? Não, não tô sentindo nada. Aí deitou lá, meia hora me mandou de novo. Acho que estava com 17, 10 de pressão. Eu disse, faz o seguinte, troca a roupa, vamos para a maternidade, a gente vai colher uns exames lá e lá a gente conversa. E eu falei para ela, se chegar em 36 semanas a gente abre um champanhe. Aí ela foi, quer dizer, eu liguei para o Jarbas, aí eu disse, Jarbas, não fala nada para ela, não quero que aumente mais a pressão, mas a gente vai resolver hoje. Aí ele... Ou seja, fazer a cesárea. 17 por 10 de pressão. Vai fazer cesárea. 36 anos, supostamente, 36 para esperar mais 4 semanas. Supostamente se tivesse tudo em ordem, mas com tudo 17 em ordem. por 10. O neném pronto para nascer? 17 por 10. O bebê já estava pronto. Aí ele, tudo bem. Aí ela me ligou de novo. Mas eu vou para a maternidade, eu tenho que levar alguma coisa. Eu disse, faz assim, Cláudia, arrume suas coisinhas e leva para a maternidade. A princípio a gente vai fazer exame, esperar baixar a pressão. Tá bom. Desligou o telefone, daqui a pouco ela liga de novo. Eu disse, mas que coisinhas que eu tenho que arrumar. Mas como coisinhas? Vou para a maternidade fazer exame, vou levar umas coisinhas. Silvana, eu não tenho camisola ainda. Minha camisola não está pronta, vai chegar essa segunda-feira. Eu disse, Cláudia,
leva o que você tem, qualquer uma, tá tudo certo. Aí que ela aceitou e foi, né? Aí a briga com o Jarbas era que não tinha levado a bolsinha de maquiagem, mas aí levou. Aí chegou lá, fez os exames e falou assim, olha... Mas quando ela chegou, ela já hora, entendeu tal. o que ia resolver, mas aí ela ficou muito de boa, baixou pressão, ficou mais Esse aspecto psicológico que envolve toda a gravidez também acaba envolvendo a questão da infertilidade, né? Existem muitos casos enfim, a gente já falou sobre isso em outras ocasiões, doutor, casais que tentam, quando partem para uma adoção, acabam engravidando. Isso é lenda, isso é mito ou é verdade, doutor? Que acabou a ansiedade, né? Você lida com o hormônio. Faz sentido isso. Faz, né? Você lida com o hormônio, que é o cortisol. O cortisol, ele bloqueia desde lá de cima a produção hormonal, né? Então, para você ter o ciclo normal, né, de produção de hormônio, esse cortisol ele tem que estar no nível adequado para fazer um outro hormônio, que é o GnRH, atuar de uma forma pulsátil. Então, ele não age de uma forma constante. Então, ele tem impulsos. Quando ele tem impulsos, ele consegue liberar os outros hormônios, fazendo que haja uma ovulação correta, um ciclo menstrual correto. Aí você tem mais facilidade para engravidar. Tem uma abordagem que a doutora Silvana faz com os pacientes dela, que procuram ela com infertilidade, e eu também procuro fazer, que o problema não é mais da paciente, não é mais obrigação dela engravidar. O problema agora é com a gente. Relaxa, faça o que a gente orientar. Vai fazer uma atividade física, vai fazer uma meditação, vai tratar um pouco da cabeça, fazer uma yoga, melhore o seu sono, tome alguns suplementos e vão tomar as medicações para induzir a ovulação e fazer eventualmente uma fertilização. Quer dizer, com essa abordagem, se ela realmente tirar a responsabilidade dela, né, de engravidar e colocar no médico, pronto, sai aquela coisa forte. Isso influencia. Semana passada eu fiz o parto de uma paciente e ela estava vindo fazer controle de folículo, contagem de folículo, e muito ansiosa. 32 anos ela tem, um casal super jovem. E eu disse, faz o seguinte, a contagem de folículo está perfeita. Você está perfeita, tem uma saúde maravilhosa. A receita médica hoje é abrir uma garrafa de vinho com seu marido. Você vai me prometer que hoje vocês vão tomar um vinho. Enfim, engravidou, deu certo. Santo vinho. Que marca é esse vinho? Tem um trabalho na Inglaterra que mostra que as mulheres que bebem mais, elas engravidam mais fácil. Ô, doutor. O médico falando isso. É lógico que não pode cair na sarjeta. Com moderação, uma moderação. Mas é isso, acho que a receita, o que fica mesmo é tranquilidade. Isso que o senhor falou, doutor. Essa é a informação de ouro desse episódio. Chega uma hora que a responsabilidade é de vocês. Exato. Vocês precisam, e a mulher precisa relaxar. Isso envolve também a figura do marido, né? Sim. Muito com bacana. certeza. Eles têm que ser Eu muito acho que a gente está devendo um programa inteiro para falar sobre questões ligadas à infertilidade. Em breve a gente vai fazer, né, doutor? Vamos sim, porque é um Contar com a assunto doutora. bem extenso e nós temos profissionais maravilhosos trabalhando com a gente, mas sem dúvida, vamos fazer sim. Com certeza. Doutora, muito obrigado, tá? Obrigada até breve. a você. Até Vamos breve. contar com a doutora em um próximo programa. Obrigada. A gente agora vai ver um exame muito importante. Muito, parece um palavrão. Vocês vão ver só. Tá na hora. Hoje vamos falar sobre um exame chamado histerosalpingografia. O nome do exame é bem complicadinho, mas o exame nem tanto. Ele basicamente é um raio-x com contraste, que a gente analisa o útero e principalmente as tubas uterinas. A paciente fica então em posição ginecológica, a gente coloca um catéter no útero e a gente vai injetando contraste aos pouquinhos e vai batendo chapas de raio-x e aí ele vai desenhando o formato do útero. Então, a partir desse exame, a gente consegue ver se essas tubas estão tortuosas, se elas estão doentes, geralmente porque ela teve alguma infecção pélvica pregressa, ou ela teve endometriose, ou teve alguma manipulação cirúrgica, e isso pode levar a uma obstrução das tubas. Então, para essas pacientes que têm algum problema nessa parte da tuba uterina, a gente consegue, através dessa histerosalpingografia, ver se ela pode
ou não engravidar de forma espontânea e caso não consiga, a gente consegue encaminhar para algum especialista nessa parte de reprodução assistida. Quando o assunto é bom, passa muito rápido. Nós vamos fazer outros programas sobre fertilidade, congelamento de óvulos. Nós não falamos ainda sobre barriga de aluguel. Nossa, nós vamos voltar nesse assunto. Vamos sim, a gente fica por aqui, mas também volta por aqui. O convite é para você compartilhar esse conteúdo com pessoas que você sabe vão utilizar dessas informações úteis sobre saúde e qualidade de vida. E afinal de contas, tá tudo bem.